Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja mais uma vez bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou feliz por ter você mais uma vez conosco assistindo o nosso canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central nesse trimestre será generosidade em tempos de escassez. Hoje, ao estudarmos a lição de número 9, o tema será generosidade e dízimo, a primeira parte. Muitas vezes tratamos o dízimo em separado das finanças. Primeiro porque o dízimo não se restringe ao dinheiro somente. E segundo porque a entrega do dízimo é cercada de uma santidade confessional e emocional em larga escala. Refletir sobre o dízimo é sempre necessário, pois que em todas as épocas houve infelizmente quem discordasse da sua origem e aplicação. Hoje ainda, como se não bastasse a oposição dos incrédulos, muitos falsos teólogos se levantaram fortemente armados de seus argumentos ilusórios para negar dos seus púlpitos, na imprensa e até nas redes sociais, a necessidade e a importância do dízimo. Cabe ressaltar aqui que muitos desses teólogos e muitos desses ministros que levantaram essa bandeira, alguns deles já até voltaram atrás. Mas aquelas pessoas que ouviram eles não retornaram, continuaram agindo da forma que foram ensinados. Há uma gama de seguidores dessa oposição à palavra. Em sua maioria, pessoas avarentas que nunca contribuíram. Você entende? Então, elas estão buscando um ponto, um suporte para que colocasse em prática aquilo que já está no seu próprio coração. Porque são pessoas avarentas. Porém, vamos parar um pouco e pensar o que a palavra de Deus nos diz acerca do dízimo. Vamos ler a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso entendimento, para que não só aprendamos a tua palavra, mas possamos aplicá-la na nossa vida. Nos ajuda, Pai, e ilumina a mente daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse dia, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, encontramos a primeira disposição para entregar a Deus uma oferta. Caim oferece a Deus o fruto da terra e Abel entrega oferta de seu gado. Poderíamos pensar que já seria uma referência ao dízimo. No entanto, é mencionado o termo oferta. Vale considerar aqui que a atitude da entrega foi movida pelo princípio da gratidão, o mesmo princípio que deve nos mover hoje. Abraão entregou ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia ganho com a vitória sobre os seus inimigos. Você pode conferir isso em Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao 20. Qual a motivação? Gratidão. Ele reconheceu a bênção divina e devolveu ao Senhor uma parte do que havia conquistado. Em sua experiência de fuga, Jacó tem um sonho no qual ele percebe a presença de Deus. Naquele lugar, ele faz um voto de entregar o dízimo de tudo que conquistasse.
Você pode conferir em Gênesis 28, versículo 22. Novamente, a gratidão está presente. Fica evidente que a prática de entregar o dízimo a Deus já era conhecida pelos antepassados de Jacó. Deus instruiu os israelitas, por meio de Arão e Moisés, a contribuir com o dízimo para o sustento dos sacerdotes e levitas, que eram responsáveis pelos serviços do santuário. Você pode conferir isso em Número 18, do 21 ao 26. Vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 2. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Podemos observar, a partir desse texto e também da experiência de Jacó, que a entrega do dízimo era anterior à lei, como alguns tentam advogar e usar como argumento para não entregar, dizendo que estamos na graça. Mas ele mostra que ele é anterior à lei. O que podemos compreender e entender é que Moisés normatizou a forma de como fazer a entrega de dízimos e ofertas. Observe que o Novo Testamento, Jesus também deixou claro sua aprovação ao dízimo, ao repreender a hipocrisia dos fariseus. Ele diz: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Você pode conferir isso em Lucas 11, 42. Justamente o que faltava no sentimento dos fariseus era o caro princípio da gratidão na entrega do dízimo. A igreja primitiva cresceu graças à fidelidade dos cristãos nos dízimos e ofertas. O apóstolo Paulo faz menção dos mesmos princípios do Antigo Testamento, os quais regiam o sustento dos levitas, trazendo-os para as suas realidades como alguém que também dependia do sustento por meio das contribuições dos crentes para a comunidade de seu ministério. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 11 ao 14. No decorrer da história, esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus e na expansão do evangelho por todo o mundo. A linha que divide a obrigação da devoção é muito tênue, porque depende de algo que só compete ao indivíduo, vontade. Esse prisma é enxergado por aqueles que se sentem gratos a Deus pela bênção de sua salvação. Observe, por exemplo, que após encerrar a obra durante a dedicação da cidade, os cidadãos estavam cheios de gratidão, gozo e adoração. Neemias mencionou repetidas ocasiões que o rei Davi foi quem iniciou o costume de utilizar coros na adoração. Nos dias de Davi, Israel era uma nação vigorosa e temente a Deus. Os exilados que tinham retornado queriam que a cidade de Jerusalém fosse novamente o centro de uma ação renovada, fortalecida por Deus. Portanto, dedicaram a Deus a sua cidade e a si mesmo. Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 12, versículo 44. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. O dízimo precisa ser entendido com base na devoção, sendo entregue em forma de culto, em reconhecimento de que tudo que se tem vem do Senhor. Paulo exorta os crentes de Corinto a essa prática. Cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 6 ao 7. Perceba, Deus não ama o que, mas Deus ama quem dá com alegria. Ele ama a pessoa e não o valor. Ama a motivação, a gratidão e não a quantidade. Ao entregarmos o dízimo, reconheçamos a entrega da menor parte, pois a maior continua em nossas mãos. O dízimo, a 10ª parte daquilo que ganhamos, é a forma mais justa de equiparar todos os cristãos. O dízimo não nivela pela quantidade, não importa o muito de alguns ou o pouco de outros. O que realmente importa é que todos entreguem a 10ª parte. Você é dizimista? As respostas a essa pergunta são várias. Uns respondem sim, outros mais ou menos, seguindo de uma série de explicações, e ainda outros dizem não. Respeitando o posicionamento e a resposta de cada um, poderíamos aqui discorrer sobre os mandamentos bíblicos e promessas vinculados ao dízimo, e ainda argumentar contra as inúmeras pregações, segundo as quais afirmam que o dízimo seja apenas para os judeus no Velho Testamento, não cabendo hoje. A questão principal é que dízimo é uma questão de amor e obediência ao Senhor. Não é a única, mas é uma demonstração inequívoca dos nossos sentimentos. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Observe nesse texto que lemos que o princípio é da honra. Não importa se, quando o dízimo foi instituído, aquela comunidade era a comunidade agropastoril e que dava animais e frutos da terra, e posteriormente começou a se dar também ofertas em valores, em dinheiro, e que hoje nós vivemos uma situação diferente, onde o dinheiro faz parte da nossa vida. O princípio é honrar ao Senhor com aquilo que temos, com as nossas primícias. E aí temos a promessa de Deus que Ele vai nos abençoar abundantemente. Logo, diante das argumentações contrárias e favoráveis, diante da crise financeira que assola nosso país, nenhuma motivação seria eficaz no convencimento para o cumprimento dessa e de outras práticas ensinadas nas Escrituras, a não ser o amor. Só se exerce a prática da entrega voluntária do dízimo se houver amor no coração do cristão. Amor gera gratidão e impulsiona mesmo aqueles atingidos pelas muitas restrições financeiras ao desejo de participar e ser bênção na vida da igreja, como o apóstolo Paulo, que faz menção quanto às dificuldades dos cristãos que o ajudavam em sua trajetória missionária. E ainda assim, se sentiam motivados ao levantar ofertas a fim de ajudar os crentes necessitados em outras regiões. Você pode conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 9. Por vezes, o cristão se esconde da entrega do dízimo atrás de suas desculpas para não fazer, atrás de suas crises pessoais e financeiras, das quais jamais sairá sem uma ajuda profissional e reeducação financeira. Tal indivíduo se esconde sob as explicações dos outros, quando na verdade deveria buscar suas próprias experiências com o Senhor. É Deus mesmo quem o convida a uma prova de fé, não os outros. Ele nos convida a entregar-se a Ele e depender exclusivamente dEle. Saiba disso. De nada adianta declarar-se cristão e não confiar na provisão do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Entenda que o dízimo é um ato de adoração ao Senhor, de louvor e honra à sua santidade. Entregue o dízimo
não esperando receber, mas porque você já recebeu. E isso significa que tudo, ou tudo que você precisar já está nas suas mãos. Pois Deus já deu a você. E permita-se ter grandes experiências com Deus. Se você não está vivendo essa experiência, peça perdão a Deus, reavalie a sua vida. Faça uma reflexão do que você está experimentando e coloque novamente o desejo no seu coração. Abra o seu coração, permita-se ser tocado pelo Senhor para novamente retornar a entregar o seu dízimo. Para pensar e agir. Na sua relação com o dinheiro, você entende que deve retirar o dízimo e entregá-lo? Antes de entregar o dízimo, reconheça o que Cristo fez para a sua salvação. Entregando a 10ª parte, lembre-se de que a maior parte está com você. Não deixe que maus procedimentos de outros interfiram na sua gratidão para com Deus. Sinta-se parte relevante nesse processo evangelizador de Deus a favor do mundo por meio de seu dízimo. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi generosidade e dízimo, a primeira parte. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que esteja com compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião, pois elas todas serão respondidas. E não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe também de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.